tanto louvar quanto ministrar a palavra, se dependesse, às vezes, daquilo que a gente está passando, do momento que a gente está vivendo, muitas vezes nós não estaríamos no púlpito. Mas essa palavra e o louvor, eles são verdades independente de mim, independente dele. A palavra de Deus, ela é verdade em si mesmo, porque foi próprio Deus que inspirou homens para que essa palavra estivesse conosco aqui hoje, para que pudéssemos expressar em louvor e adoração aquilo que Ele faz em nós. Porque se dependesse das nossas ações, se dependesse de nós mesmos, então Deus nos abençoaria quando nós acertássemos. E Deus não nos abençoaria quando nós errássemos. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele nos abençoa independente de nós mesmos. Vocês já pensaram como que seria com Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, por exemplo? E quando Jesus ressuscitou, ele fala assim para a mulher lá, fala para os meus discípulos e para Pedro, que eu ressuscitei. Ele incluiu Pedro. E é muito interessante que eu estou com 2 textos aqui hoje na palavra para pregar, e eu queria então em 2 versículos, nós vamos ler o texto inteiro, mas nós vamos em 2 versículos primeiro. O primeiro versículo está lá em Marcos 5, 34. Já estou mudando todo o esquema do roteiro aqui, mas eu gostaria de frisar esses 2 versículos primeiro. Marcos 5, 34 diz o seguinte: ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Isso aqui é no contexto da mulher do fluxo de sangue. E o outro versículo que eu gostaria que vocês lessem comigo é em Marcos 2, versículo 5. Que ele diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam preparados para receber a tua palavra. Que a nossa mente esteja direcionada pelo teu Espírito Santo. Que vivifique essa palavra em nós. Que essa palavra gere vida em cada um de nós. Que ela transforme as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso coração e o nosso espírito. Que ela nos aproxime do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler então do começo Marcos 5, a partir do versículo 24. Que diz o seguinte, Marcos 5, a partir do versículo 24, que diz: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muitos anos com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a mulher, para a multidão, e lhe disse, quem tocou nas suas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Sempre, onde Jesus estava a multidão. Porque a multidão estava interessada naquilo que ele podia fazer. Muitas vezes a multidão não estava interessada naquilo que ele era.
Ela estava interessada naquilo que ele podia fazer. Muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas porque elas podem gerar algum tipo de benefício para nós. E não porque nós queremos nos relacionar com ela, com quem ela é. Tanto é que existem diversos ditados que falam que se você tem muito dinheiro, os abutres se aproximam. E assim era com Jesus. Ele não tinha dinheiro naquela época aqui na terra, mas ele tinha um poder e ele curava as pessoas, então tinha muita gente interessada nisso, não naquilo que ele era. Eu falo que tem muita gente interessada em Jesus, porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus prospera, mas muitas poucas pessoas estão interessadas no Cristo. Porque o Cristo, ele fala: negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, morra para você mesmo, morra na cruz. Então, muitas vezes, o mundo, por isso que a palavra de Deus fala que o mundo é anti-Cristo, não fala que é anti-Jesus. Porque Jesus é o que abençoa, Jesus é o que dá. Mas o mundo é anticristo, é o do sacrifício, é aquele que, quando Jesus fala assim, eu não tenho onde me reclinar a minha cabeça, vocês vão continuar comigo? Ele fala para os discípulos. Esse é o Cristo do sacrifício, é o Cristo da entrega, é o Cristo da renúncia. E estava lá a multidão interessada no que Jesus podia falar. E aconteceu que, no meio da multidão, aparece a figura da mulher com fluxo de sangue. Fala que ela havia gastado todos os recursos dela com o médico. Todos. Imagina você ter uma condição financeira boa e você adoece e você gasta todos os seus recursos, todo o seu dinheiro para tentar sarar, e isso é em vão. Ela foi a pior, a palavra de Deus fala aqui, ela piorou. E por causa desse fluxo de sangue dela, ela não podia se relacionar com ninguém. Ela era considerada uma pessoa imunda. Tanto é que lá em Levítico, no Velho Testamento, quando se fala da mulher menstruada, ela tinha que se afastar, ela tinha que sair do acampamento, ela tinha que se afastar do povo, e depois que acabasse a menstruação, ela tinha que ficar 7 dias se purificando. Imagina essa mulher com 12 anos com fluxo de sangue. A lei não havia mudado. Então, essa mulher, ela não podia se relacionar com ninguém. Ela não podia cozinhar para alguém. Ela não podia abraçar. Ela era totalmente afastada do convívio social. Ela devia se sentir como? Sozinha. E ela podia, muitas vezes, ter pensado em desistir da vida, mas ela estava viva. Mesmo em meio às crises, crises financeiras, ela tinha gastado tudo. Crise emocional, ela estava sempre só. Nós podemos ver que nessa pandemia, enquanto as pessoas estiveram só, aumentou muito o nível de depressão e ansiedade no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo. Aumentou tudo, nível de suicídio, nível de tristeza. Imagina essa mulher que estava há 12 anos só. E uma crise espiritual. Então, era uma crise financeira, uma crise emocional, da solidão, uma crise espiritual, porque ela era considerada imunda. Imagina, ela era afastada de todos os jeitos. Ela não tinha convívio porque ela tinha um bom nível social mais, porque ela não tinha dinheiro. Ela não podia estar com as pessoas, então ela emocionalmente estava falida. E ela, espiritualmente, ela não podia nem vir à igreja. Ela não podia nem chegar perto de um sacerdote. E o interessante é que antes, na palavra de Deus, o impuro contaminava o santo. Hoje, a palavra de Deus fala que o santo que purifica o impuro, né? Tudo aquilo que a gente tocar será santo. É isso que a palavra de Deus fala hoje. Mas antes, era o impuro que contaminava o santo. Então, por isso que tinha que ficar afastada. Então, olha que interessante. Ela não tocou Jesus. Vocês já perceberam isso? Ela não tocou Jesus. Ela tocou o quê? A roupa dele. Ela tocou o manto dele. Sabe por quê? Para ela não fazer de Jesus um imundo. Ela falou, se eu tocar a veste, se eu tocar a roupa, eu vou ser sarada. E ela foi curada imediatamente. Ela tocou as vestes. Ela não tocou nem Jesus. Ela tocou a veste dele, aquilo que ele vestia. A borda da sainha, né? O manto era um vestidão. Ela tocou a borda desse manto de Jesus e foi curada imediatamente. E Jesus
sentiu que alguém o tocara de maneira diferente. Não precisou se chegar. E a reação dele foi reconhecer que dele saiu poder. E é interessante que tinha uma multidão apertando ele. Tinha uma multidão, fala que a multidão apertava ele. Sabe o que acontece? Tem muita gente que pega sem pegar. Tem muita gente que canta sem adorar. Tem muita gente que ora sem crer. É a multidão. Olha ali, estava apertando, mas eles não tocavam Jesus. Eles estavam apertando Jesus, mas não tinha a menor diferença. Eles pegavam sem pegar. Aí chega aquela mulher e o atinge. O encontro da genuína necessidade já encontra resposta na oração. Quem chega assim, Jesus vai perguntar: quem me tocou? Muitos apertos ali e nenhum toque. Você está tocando Jesus ou você está apertando Jesus? Porque às vezes você está comprimindo Jesus. Você toca o coração de Jesus? Ele vai olhar para você, vai olhar e perguntar: quem me tocou? Jesus sabia quem era, porque ele fala assim, o texto fala que ele olhava para ver a que o tocara, e não quem o tocara. Ele olha a, significa que ele olhou em direção a ela. E mesmo assim, ele perguntou: quem me tocou? Sabe o que Jesus faz nesse momento? Ele jogou um holofote para cima dela. Ela que queria sair escondidinha, Jesus pega e joga todas as lâmpadas para cima dela e coloca um microfone na boca dela. Porque ela vai ter que falar. Né? Ela que queria estar separada, sem ser reconhecida, Jesus joga um foco nela e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E é muito interessante que ela se aproximou, temendo e tremendo. A minha pergunta é: a palavra de Deus fala que ela já tinha sido curada. A hemorragia já tinha sido parada. Por que ela estava temendo e tremendo? Sabe por quê que ela estava tremendo de medo? Porque mesmo após o fluxo de sangue parar, ela continuava doente. Ela continuava doente. E Jesus, porque era muita coisa ali. Lembra das crises emocional, espiritual e financeira? Era muita coisa ali, não era só o fluxo de sangue mais. O fluxo de sangue era a raiz, mas já tinha sido causado muitas coisas na vida daquela mulher. Nós não sabemos o que a solidão tinha trazido para ela. Nós não sabemos o que essa exclusão tinha gerado no coração dela. Que tipo de ferida, que tipo de marca, que tipo de cicatriz aquela mulher tinha. E Jesus chega para ela, naquele versículo que a gente leu, e fala assim: filha, filha. Quando ele fala filha, ele traz para ela o papel de alguém que faz parte. Ele inclui ela novamente, de alguém que é da família, de alguém que é da intimidade. E o que eu acho mais interessante em Jesus, falei isso aqui até na última pregação, é que ele não tinha 33 anos, ele morreu com 33 anos. Era entre 30 e 33, e ele chamou o povo de filho. Filho. Ele era novo para chamar as pessoas de filho. Ele chamava os mais velhos de filho. Sabe por quê? Porque ele queria resgatar a identidade dela. Aquilo que ela era para ele. Filha. Quando nós conectamos de novo com Deus nesse papel de filhos, aí nós somos não só curados, nós somos sarados. Mais do que o fluxo de sangue. Nesse momento aqui, Jesus cura ela. Jesus sara ela emocionalmente. Jesus sara ela espiritualmente. Jesus restitui. Essa última música que nós cantamos, se eu me humilhar, ela se humilhou, porque ela tocou a barra. Ela teve que chegar por baixo. A barra não está aqui, não. A barra não é na cinturinha de Jesus, não. Ela não chegou assim, não. Ela teve que chegar por baixo. Ela teve que, no mínimo, agachar.
e tentar não ser percebida. E Jesus chama ela de filho, filho, e fala assim para ela: filho, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Foi só depois, não foi lá quando ele parou a hemorragia. Foi quando ele chama ela e ela vai tremendo. Ela vai tremendo. Já era para ela estar dando glória a Deus, exultando, né? Nossa, Deus já me curou, mas ainda existia coisas ali. Eu quero te falar que às vezes Deus tem coisas para fazer na sua vida, Ele já começou a fazer, mas é um Deus de integridade. E Ele vai fazer as coisas na sua vida integralmente. Não é só a cura física, não é só a cura emocional, é o conjunto. É o seu ser inteiro. É você todo. Deus não quer só apenas te curar, Ele quer te sarar. Ele quer te trazer inteiro, Ele quer saber, Ele quer que você saiba que você é filho. E o outro texto que eu queria trazer, que parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver, está em Marcos 2. Abre lá comigo, Marcos 2, de 1 a 12. Essa história parece que não tem nada a ver com a primeira. Mas se nós formos olhar os princípios, eles são os mesmos. E diz o seguinte em Marcos 2, de 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Por que Jesus perdoa os pecados do paralítico antes de curá-lo? Parece estranho, né? Aqueles 4 homens tenham feito um esforço, imagina. Quem estava lá dentro da casa, imagina que está todo abarrotado de gente, está todo mundo espremidozinho, que não cabe mais ninguém para entrar pela porta. Igual o metrô de São Paulo, o metrô de Tóquio. Provavelmente estava daquele jeito lá. Mais uma vez, quem no cenário? Quem? A multidão. Gente, um adendo aqui, um parênteses. Não escute a voz das pessoas, não. Escute a voz de Deus no seu coração. A multidão sempre vai estar ali dando palpite. Vocês lembram aquele cego que ficava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? E o povo falava, a multidão falava o que para eles? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E quanto mais a multidão falava cala a boca, o que acontecia? Mais ele alto, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai e cura ele, o que a multidão faz? Glória a Deus, Jesus te curou. A multidão é igual a onda. Ela vai mandar você calar a boca e depois vai aplaudir. Então, não preste atenção ao seu redor. Se Deus colocou alguma coisa no seu coração, foque naquilo que Deus falou no seu coração. Naquilo que a palavra fala ao seu respeito. E não naquilo que todos estão falando ao seu respeito. Imagina o esforço daqueles 4 homens. Não, eles podiam chegar e falar assim: não, está muito cheio esse negócio, a gente vai em outra ocasião, em outra oportunidade, a gente se encontra com Jesus e a gente leva esse paralítico. Ah, nem cheio demais, apertar demais, calor demais, toque demais, vai encostar demais. Não, vamos deixar para depois. Não, o que eles fizeram? Subiram no telhado
Imagina essa cena aqui, Jesus falando, todo mundo apertado, e de repente começa a cair umas fuligens assim, né? Porque aqueles telhados não eram igual hoje, né? De alvenaria. Aí cai aquele negócio, puf! Aí 4 homens com um paralítico. E Jesus vai e fala: seus pecados estão perdoados. Aquele homem, ele não tinha ido procurar um sacerdote no confessionário. Ele estava paralítico. Seus movimentos estavam tolhidos. Ele era carregado. Ele precisava da ajuda daqueles homens para se mover. Ele não se movia. E provavelmente todo mundo, os 4 e ele, esperava a cura. E Jesus fala: estão perdoados os teus pecados. Sabe por quê? Registre-se uma coisa. Não são todas as doenças que tiveram sua origem no pecado, mas algumas sim. Todavia, Jesus trouxe a questão do pecado naquela cena, porque ele não precisa de esclarecimentos. Ele sabe do gemido. Ele sabe do silêncio de uma alma que clama nas entranhas. Ele vê o coração. Ele não precisava questionar, ele não precisava ser esclarecido, ele sabia o que tinha que tratar com aquele homem lá. E aquilo era tão profundo, tão enraizado naquele homem, que ele não diz nada. Na cena inteira, vocês já perceberam que ele entra calado e sai mudo? Entra mudo e sai calado? Ele era emudecido, juntamente com a paralisia dele, ele era emudecido. É como se ele tivesse sido paralisado também na boca dele. E ele permanece calado o tempo todo. Ele sabe quando e por que aquela paralisia surgiu. Jesus sabia da culpa carregada por aquele homem. Era tão íntimo que o fragilizava até uma paralisia. Era tão enraizado, tão profundo aquela culpa, que gerava isso. Porque Jesus começa: estão perdoados os teus pecados. E é interessante que Davi, lá no Salmo 32:3, diz: enquanto calei os meus ossos, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E ele fala no Salmo 36, o meu corpo está enfermo por causa das minhas maldades. Por causa das minhas maldades. Então, se Jesus começa nesse texto falando de pecado, algo tinha com aquele homem ali. Ele não fez isso lá com a mulher do fluxo de sangue. Ele não fez isso lá com o cego de Jericó. Mas com esse homem, ele fala: os teus pecados estão perdoados. Emoções incontroladas e pensamentos negativos, elas causam doenças psicossomáticas, que são desequilíbrios mentais, ou desordens emocionais e sentimentos, ou psiquiátricos, que afetam o bom funcionamento do corpo. O pecado, ele afeta o bom funcionamento do corpo. Certamente que o pecado é a pior realidade humana e a causa de todas as mortes e doenças, de muitos males e muitas doenças. Então, Jesus estava falando que perdoar o pecado do paralítico era mais importante do que ele dar a cura física. Que curar a alma era mais importante que curar o corpo. Porque a paralisia imobilizava o corpo dele, mas o pecado imobiliza a alma. E o pecado, ele é gestado na nossa mente. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem na nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre ela. Assim também não podemos nos livrarmos de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. E esses dias aí para trás, eu estava lendo um livro da literatura clássica mundial, de Dostoiévski, que chama Crime e Castigo. E o personagem principal é um russo de São Petersburgo. É Raskolnovski o nome dele. E ele era muito inteligente. E ele era considerado uma pessoa extraordinária. E o ídolo dele era Napoleão Bonaparte. E ele acredita que as pessoas extraordinárias são diferentes das demais. Ele divide as pessoas entre extraordinárias e piolhos.
Então, se você não é extraordinário, você é um piolho na cabeça dele. E ele acha que o homem extraordinário, por causa do imenso valor, ele pode passar por cima das leis. Então, ele pode até matar alguém por causa de um bem comum. Isso na cabeça dele. Se a pessoa é mais inteligente, mais extraordinária, ela está enxergando coisas que os demais não estão enxergando, então ela pode até matar por causa do bem comum e ela nem vai ser punida por isso. E esse cara, ele fazia faculdade de direito. Ele teve que parar o curso por causa dos problemas financeiros dele. Ele perdeu o emprego, ele morava mal, ele vestia mal. E ele penhorava alguns dos bens dele com uma agiota. E por conta disso, ele passava grande parte do tempo dele pensando se ele seria capaz de matar essa senhora. Porque ela era uma senhora ruim. E havia uma guerra dentro dele. Ele chega ao ponto de perguntar para Deus se seria capaz de matar, e ele fica elaborando na cabeça dele como que ele poderia matar essa senhora. E mesmo achando isso uma loucura, o pensamento vai se alojando dentro dele. Quando essa ideia já está alojada, ele procura desculpa para cometer o crime. Esse é um pecado. A gente fica pensando no pecado. A gente fica pensando no pecado. E depois, sabe o que a gente faz? A gente busca justificativa para cometer o pecado. Ah, mas por quê? Ah, vou fazer isso, mas por quê? Eu já conheci gente que pede perdão para Deus antes de pecar. Deus, eu vou lá. E pede perdão. Já viu isso? Tem gente sim que pede perdão para Deus. Sabendo que vai pegar, pede perdão para Deus. Olha como que a nossa mente é. A gente vai deixando, o passarinho fica voando, né? E a gente vai deixando fazer ninho na nossa cabeça. É interessante que Tiago fala, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Sabe o que é concupiscência? Forte desejo. Ninguém peca porque não quer. Eu sou uma pessoa que eu não vou pecar de glutonaria comendo feijoada. Se você me chamar para comer feijoada, eu vou comer feijoada. Mas não é meu prato favorito. Eu não vou pecar de glutonaria comendo cachorro quente. Também não é meu prato favorito. Entendeu? Eu não tenho forte desejo por isso. Qual que é seu forte desejo? Qual que é a sua concupiscência? O que é aquilo que parece que te engoda? Engodado, sabe o que é? Iludido por falsas promessas e favores enganado, logrado. É como se o desejo de cometermos o pecado nos prometesse alguma coisa, algum benefício, mas é ilusão, essas promessas são falsas. Sabe, o pecado, ele nunca cumpre o que promete. O salário do pecado é a morte. Ele nunca vai te cumprir o que ele prometeu. Ele vai sempre te dever. O pecado vai sempre te dever. O salário dele é só a morte. Ele não vai te entregar outra coisa sem ser morte. E ele vai trazer morte, física, espiritual e eterna. E sabe o que acontece com o cara lá do livro, Rasconomics? Ele comete o crime. E ele pega os objetos que tinham sido empenhorados por aquela mulher, por aquela agiota, e ele esconde debaixo de uma pedra. Porque ele não consegue ficar olhando para aqueles objetos, porque ele começa a ter uma aversão, uma repulsa, uma repugnância por aqueles pertences. Toda vez que ele tocava naquilo, ele tocava na culpa dele. É como se aquilo perturbasse a mente dele e começa a funcionar como acusador. Então, ele nem olhava, ele não sabia direito o que ele tinha roubado, porque aquilo acusava ele. Assim é o pecado. Ele traz acusação sobre nós. E aí, com isso, sabe o que acontece com ele? Nesse livro, ó, esse livro é de um russo, sabe o que acontece com esse Rasconomics? Ele começa a adoecer. E ele fica abatido e começa a ter febre, ele começa a ter mudança de humor, e ele começa a ter delírios e desmaios. E ele tenta, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer muitas coisas para se redimir da culpa dele. Ele paga o velório de um desconhecido. Ele salva as criancinhas do incêndio. Mas mesmo assim,
ele não consegue se livrar do peso daquilo que ele tinha feito. Quero te falar uma coisa: as nossas boas ações não nos redimem das nossas culpas e do nosso pecado. Aquilo que a gente faz, não adianta a gente ir para a rodoviária, distribuir sopa, cuidar de uma casa, né, pastora, de viciado, não adianta. Isso não cura os nossos pecados e a nossa culpa. Se nós não nos resolvermos com Deus, isso não vai mudar a nossa história. E aí, neste contexto, que o paralítico desce do telhado e os escribas começam a se perguntar: quem pode perdoar pecado se não Deus? O maior problema do ser humano é a culpa. Com a sua falta de coincidência nas opiniões, nas ideias, nos sentimentos, ele lidar com essa desconformidade, sabe? Essa divergência interior, com essa tempestade, essa ventania que agita e traz desconforto na alma, angústia por culpas, assombrações, medos, essa intranquilidade. Essa sensação de que a gente é um devedor. Quando a gente peca, a gente tem a sensação de que a gente é um devedor. Parece que é uma dívida com a gente mesmo, uma dívida com a vida, é uma dívida com Deus, parece que é uma dívida com a verdade. É uma dívida com aquilo que é bom. É uma dívida com o próximo. E, principalmente, é uma dívida com Deus. E, em razão disso, as pessoas sofrem muito. Quando a gente peca, a gente sofre muito. Porque a gente fica devendo. Ninguém pode perdoar pecado. Seu pai, sua mãe, ou algum amigo. Ninguém cancela aquilo que o homem deve. Ninguém. Só Deus. E é interessante que o Raskolnovski, lá no livro, ele tenta contar para uma amiga dele que cometeu um crime. Mas isso não ajuda a tirar a culpa dele. Sabe? Hoje é prático, não vou falar nem tá na moda, porque isso já foi inserido na nossa sociedade. Nós vamos a terapias e a gente tenta compartilhar, ou dividir, ou projetar a nossa culpa, né? O nosso pecado como uma sociedade que se mostra agressiva. Ou dividir o peso da culpa com as pessoas. Por exemplo, a gente fala assim: eu faço isso porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque meu esposo fez isso, ou porque meu chefe fez aquilo, né? A gente tenta compartilhar a culpa, né, na terapia com o outro, a gente tenta achar a razão da gente estar agindo daquele jeito, e muitas vezes a gente quer compartilhar a nossa culpa com as outras pessoas. E lá no fundo, sabe o que acontece? Aquilo continua pulsando, incomodando, angustiando, afligindo o coração. É tão interessante que no Salmo 38, Davi diz: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas largas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Não adianta. Você pode ir para uma terapia e descobrir algumas causas, mas aquilo que está dentro de você não é compartilhável. Principalmente se for o pecado. E sabe o que Raskolnovski no livro ele percebe? Que apenas quando ele confessa a culpa dele é abrandada, ele vai na delegacia, ninguém ia achar ele. Iam para outra direção, os investigadores. Mas ele percebe que só quando ele confessa a culpa dele é abrandada. Então ele entra na delegacia e confessa o crime dele. Ele paga por aquilo. Mas a culpa dele é abrandada. A palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. E é interessante que os escribas ainda perguntam lá no texto do paralítico: quem é esse? Eles não sabiam, mas Jesus é Deus de poder para perdoar pecados. E por que só Deus pode perdoar pecados? Que eles falam, por quê? Só Deus pode perdoar pecados. E eles têm razão. Por que só Deus pode perdoar pecados? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E o perdão de Deus restaura os vínculos com Deus. E aí Jesus fala assim: filho, estão perdoados os teus pecados. De novo, como lá no Mulher do Fluxo de Sangue, ele traz esse vínculo. Filho. Ele não fala assim: moço, senhor, mulher. Ele fala filha, e depois ele fala aqui: filho. Você é filho.
Ele quer restaurar essa identidade. Porque essa identidade é que vai te livrar da culpa do pecado. É ela que vai trazer perdão. Ele estava trazendo a conciliação, a consciência da relação com o pai, o sentimento de novo de pertencimento. Você faz parte. Quando ele chamar alguém de filho, ele está falando assim: você faz parte. Você é da família. Você não é o vizinho, você não é um estranho. Você é um filho. Filho. E ele traz restauração daquilo que a culpa atrofiou. E depois ele manda tomar o leito, levantar e andar. Sabe? Aquilo que a culpa atrofiou, estancou, é restabelecido com o perdão dos pecados. Jesus leva em consideração a fé daqueles 4 homens. Nada pode parar o homem de Deus. Esperar no Senhor é agir em nome do Senhor. Lembra Davi? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes você vai estar de joelho orando, mas Deus quer que você tome uma atitude de destelhar telhados, de arrebentar aquilo que está próximo, e você sabe que é de Deus para vocês. Muitos de nós deparamos com a porta fechada e a gente se ajoelha diante dela pedindo para Deus abri-la. Se você sabe que a vontade de Deus está atrás de uma porta, arrebenta com essa porta. Arromba essa porta. Se você tem certeza que a vontade de Deus para sua vida está atrás de uma porta, arrebenta com essa porta. Deus já falou com você. Jesus tinha feito o maior milagre, ele perdoou os pecados. Mas a mente dos fariseus não entendia e foi preciso curá-lo. E é interessante que ele fala assim: levanta-te. Levanta-te dessa paralisia. Sabe? Vai para um novo nível, levanta-te para um novo nível de fé, para um novo sonho, para um novo tempo, para um novo projeto. Sabe? Para edificar os lugares antigamente assolados, como diz lá em Isaías 61. E ele se levantou. Toma o teu leito, já falei aqui, o leito do rio é aquilo que acomoda o rio. O leito do paralítico é aquilo que incomoda o paralítico. Pega tudo aquilo que te acomoda, que te prende numa cama. Pega tudo aquilo que te dá uma direção. Pega, não deixa essa coisa te pegar, não. Toma poder sobre sua vida. O que está prendendo você na cama? Pega essa cama, pega esse leito, sabe? E vá, né? Vá, levanta-te e anda, em busca de novas ideias, de novos sonhos, de voar, em busca das possibilidades de Deus. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Mas o que eu gostaria de frisar aqui hoje é, nos 2 casos, eles precisavam de uma cura completa. Lá ele curou, lá na mulher hemorrágica, ele curou a hemorragia. Depois, ele curou a alma dela que estava doente. Aqui nesse homem que desceu do telhado paralítico, primeiro ele perdoou os pecados e depois ele fez a cura física. Sabe por quê? Eram filhos. E Deus quer fazer algo inteiro na sua vida. Deus quer fazer algo inteiro na sua vida. Filho, filha. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para que entendamos que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, traga isso de forma a nos fazer pertencer ao Senhor como família, Deus. Pertencer ao Senhor como filho amado. Deus, nós fazemos parte, nós te louvamos por isso. E te peço, ó Deus, para que o Senhor esteja curando integralmente a alma, o espírito e o corpo de cada pessoa que está aqui na igreja, de cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus.